Por mais de 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi destruída, incendiada, dividida e devastada. Estes eventos fenomenais esculpiram o nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. Terra, um planeta fascinante. Entender a tumultuada história da Terra é como ler uma intrincada história de detetives. A Terra é diferente de qualquer outro planeta. Sua agitada superfície está mudando constantemente, destruindo as evidências do passado. Mas se soubermos onde procurar, as pistas ainda estão lá. I'm going to attempt to scoop a sample of molten lava. It'll be extremely hot. We have to worry about gases, and we have to worry about breakouts near the edge of the pond. The Atlantic Ocean owes its very existence to the geological violence that took place 135 million years ago. The supercontinent began to split apart, and as it did so, there must have been a time when ocean waters rushed into the widening gap, forming a new ocean basin. What makes these caves particularly exciting is that they are one of the last unexplored frontiers and turned out to be one of the world's largest and longest known cave systems. What I find truly remarkable is that within this core barrel is a massive piece of rock from 200 feet below the surface, and yet it contains as many bacteria in it as there are people on this planet. Ocean basins open and close. The sea covers the continents and then retreats. Mountain ranges like the Himalayas and the Andes will be eroded flat. On a human timescale, not much changes, but on a geological timescale, the whole Earth is remodeled, and all the things that we've done and made will be destroyed. Cerca de 18 mil meteoritos atingem a Terra a cada ano, caindo com violência a 112 mil quilômetros por hora. Muitos são pequenos e causam poucos danos, mas cada um traz pistas sobre a formação catastrófica do nosso planeta. O geólogo Roger Bilk está trabalhando no noroeste da Austrália. Even though it's just arrived, this is the oldest thing on Earth. It's a chondrite, a type of stony meteorite, and it's been wandering around the solar system for about 4,500 million years. And it's stuff like this that the Earth is made of. Space junk, glued together. Há 4,6 bilhões de anos, a Terra liquefeita aumentou com uma chuva contínua de megameteoritos socados em sua órbita ao redor do Sol. Cada ataque trouxe com ele rocha bruta, o material com o qual a Terra pode se formar. Também foi trazida energia explosiva, aumentando a temperatura da superfície do planeta primitivo em mais de 1.800 graus. Um vasto oceano de rocha liquefeita, com centenas de quilômetros de profundidade, cobriu o globo. A radioatividade interna aumentou a temperatura ainda mais. A Terra se tornou um local em ebulição, com a temperatura passando do ponto de fusão do ferro. O ferro meteórico começou a afundar para o centro, arrastado pela contínua força da gravidade. A esfera quilométrica de ferro liquefeito faria a jornada da superfície para o centro da Terra em menos de 1 milhão de anos. Um piscar de olhos no tempo geológico. Os componentes da Terra estavam se formando. Ela tinha o centro de ferro cercado por rocha derretida. Na superfície, uma fina crosta estava se desenvolvendo. Ela se comportava como estes lagos de lava derretida. As forças turbulentas de baixo começaram a romper a crosta. Estas eram as chamadas tectônicas, vastas camadas de crosta terrestre movendo-se sem cessar, rompendo e chocando-se contra a superfície do planeta. O processo ainda está acontecendo. Em alguns lugares, as camadas são forçadas a separar-se e a lava liquefeita é conduzida através dos veios para criar uma nova crosta. Em outros lugares, a crosta é destruída onde as camadas colidem. Uma é forçada a voltar para baixo da massa liquefeita. Junto com estas zonas de remoção, os vulcões entram em erupção.
Logo depois de seu violento início, o planeta estava prestes a sofrer o mais feroz ataque já imaginado. Um asteroide maior do que Marte chocou-se com a Terra com força suficiente para fazer voar a maior parte da superfície para o espaço. Os escombros foram atraídos pelas forças gravitacionais e formaram um disco protolunar. A partir disso, a nova Lua cresceu rapidamente, varrendo os escombros em órbita ao redor da Terra. Modelos de computador sugerem que levou apenas um ano para que os fragmentos em órbita se fundissem e formassem a nossa única Lua. O professor Michael Rampino, da Universidade de Nova York, conhece a história que reflete os nossos primeiros e violentos anos. This is the Clark Telescope at the Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona. It's a telescope that was used to take pictures of the moon in preparation for the Apollo moon landings. To see the moon tonight, we need the telescope up in this position. And we can make some fine adjustments. The density of the craters on the moon's surface was measured using the photographs taken by the Clark Telescope. What's more, the astronauts visited some of these regions in their 6 Apollo missions. Man, does this thing have steep walls. They said 60 degrees. Now, I tell you, I can't see to the bottom of it, and I'm as close to the edge as I'm going to get. That's the truth. I can't believe we came over those mountains. The largest impact feature on the moon, the Imbrium Basin, is more than 1,000 kilometers across and was produced by the impact of a comet or asteroid more than 100 kilometers across. Yeah, those are pretty big mountains to fly over, aren't they? The basin is surrounded by mountains more than 5 miles high. This is where the Apollo 15 astronauts landed and took samples. They show that these mountains are not like the mountains on the Earth, but they're piles of rubble, fragmented rock thrown out by this giant impact. Look at that. Guess what we just found? I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. You better believe it. The pristine moon rocks that were brought back by the Apollo astronauts have been radiometrically dated and studied, and they show that impact has been an important process in the formation and evolution of the Earth-like planets. What's more, the radiometric dating of the rocks has shown that the moon underwent a hellish bombardment between 4.5 and 4 billion years ago. After that time, the bombardment died down. By that time, most of the asteroids moving around in the inner solar system had collided with the planets, and the process of formation of the planets was over. Há 3 bilhões e meio de anos, a Terra começou a esfriar. Vapor de água e gases ácidos foram liberados do interior quente na respiração de vulcões gigantes. Esta foi uma grande explosão na Terra. O resultado foi uma atmosfera densa e vaporosa, com pressões 100 vezes maior do que as de hoje. As únicas paisagens eram vulcânicas, lava congelada e cinzas amarelas. Não havia água na superfície. Este terreno duro tinha ainda que ser esculpido pela erosão. Havia umidade na atmosfera, condensando em pedaços, mas não suficiente para criar oceanos ou rios. Não havia oxigênio no ar. Era um lugar inóspito sem traços de vida. Uma nova teoria sugere que o período da água, talvez suficiente para encher os oceanos do mundo, surgiu vindo do espaço profundo trazido por cometas de gelo. A chuva cósmica continua hoje com 24 toneladas de pequenos cometas de gelo atingindo a atmosfera da Terra a cada 3 segundos. Eles acrescentam 2,5 cm de água em toda a superfície do globo a cada 20 mil anos. Quando a atmosfera estava saturada, a chuva começou. Durante a era das tempestades torrenciais, produziu-se as maiores inundações que o planeta já conheceu. Um oceano sem fim formou-se e quando os céus ficaram finalmente claros, a Terra foi transformada em um globo úmido. E nesta época que se acredita que a vida começou.
Ecos deste início ainda podem ser ouvidos hoje. Os nossos mais antigos ancestrais, as criaturas mais resistentes já desenvolvidas, sobreviveram sem mudanças por bilhões de anos, vivendo em rochas sólidas. Perfurando em grandes profundidades nas rochas das cascatas de Idaho, o microbiologista Thales Onstad, de Princeton, espera dar uma olhada mais detalhada em seus descendentes. What I find truly remarkable is that within this core barrel is a massive piece of rock from 200 feet below the surface, and yet it contains as many bacteria in it as there are people on this planet. Now these are living bacteria, and they live at temperatures approaching the boiling point of water. They live at pressures that are 100 times the atmosphere. They live in a salty, briny solution that's alkaline and contains gases that are toxic to us, and yet they still manage to survive. Elas são conhecidas como extremófilas por causa das condições de vida extremas. Para uma visão mais detalhada, os cientistas primeiro as extraíram de seu ambiente rochoso. The really exciting thing about heat-loving bacteria is that they're the most primitive organisms on the Earth. And the fossil evidence in the most ancient rocks on Earth indicate that these types of organisms must have existed 3.7 billion years ago. Com habilidade e cuidado, a equipe trabalha dentro de caixas com luvas. Aqui eles podem manipular as amostras em condições estéreis. Eles examinam grandes extensões para assegurar que a única bactéria presente é aquela que fez a jornada para fora do interior da Terra. We need to pare away the outside of the core so that we can remove any contamination that may have occurred during the process of coring in the field. O centro é então colocado em uma prensa e esmagado até formar um pó fino. Então, uma amostra do pó é retirada e uma cultura desenvolvida da bactéria. Observando como os micróbios sobrevivem centenas de metros abaixo da superfície, alguns cientistas especulam sobre a vida em outros lugares. Poderiam estes minúsculos extraterrestres terem sido enterrados da mesma maneira em outros planetas que aparecem do lado de fora estéreis? O mesmo tipo de vida bacteriana estava encontrando um habitat igualmente inesperado nos oceanos profundos da primitiva Terra. Água brotando do interior abaixo do fundo do oceano deve ter carregado os micro-organismos para um ambiente vulcânico quente. Aproximadamente 2.800 metros abaixo do fundo do mar é dividido com alterações de pressão. A crosta é muito fina e o calor vulcânico do centro da Terra aquece a água que se alastra através de defumadores negros. Aqui, estranhas comunidades de micro-organismos florescem na mistura quimicamente rica. Estas bactérias suportam pressões 3 a 4 mil vezes maiores do que aquelas na superfície e mantêm uma variedade espantosa de criaturas. Elas podem sobreviver aqui por causa do calor que escapa ao centro liquefeito apenas a poucos quilômetros abaixo. Não é apenas a vida que começou aqui, mas a verdadeira estrutura da Terra, onde as camadas tectônicas que formam o fundo do oceano se rompem e nova lava continuamente emerge e novos vulcões nascem. Em 1963, este ato de criação pôde ser visto por completo. Cerca de 2,5 bilhões de quilômetros quadrados de lava foram lançados para fora da costa da Islândia para formar a nova ilha de Surtsey. Ela emergiu em questão de dias, como uma ilha vulcânica na Terra primitiva. Ao redor do planeta, estas ilhas apareceram e, na época, formariam os primeiros continentes. Pistas de como isto aconteceu são encontradas nas montanhas rochosas canadenses. A casca mais externa da Terra, a litosfera, transporta os continentes. Ela é formada por uma grande camada de rochas diferentes que se estendem 96 quilômetros para baixo da Terra. A maior parte desta estrutura é desconhecida. O mais profundo que se conseguiu se chegar foi 14 quilômetros.
Explorações mais profundas precisam de abordagens diferentes. Para descobrir como a Terra era formada, uma equipe de 700 cientistas, os equivalentes modernos dos primeiros mapeadores, estão traçando este território invisível. Eles usam detectores de ondas de choque geofones, que as equipes estão colocando em toda a paisagem. Esta é a maior subsuperfície de experimentos de exploração do mundo, Lithoprobe. Na província de Yukon, o chefe dos cientistas é Charlie Rhodes. Geologists who work in sedimentary rocks are used to continuity, both in oldest rocks to youngest rocks, as well as being able to take the same rock formation for a long distance. You can't do it in these mountains. The rocks on the surface indicate a large platform of limestone, and the surrounding areas are rocks that have no relation to that. They're bits that are not part of the continent that appear to have come from somewhere else. These canyons show the folds and the twists that the rocks have undergone as they've been pushed up against the ancient continent. The problem is that we only get to see the rocks that are at the surface, and in an area where rocks are steeply dipping, there is far more of the story buried beneath our feet. Para mandar ondas de choque para o interior da crosta, 90 quilos de explosivos são enterrados no chão. We're digging 3 holes for the geophones that we're going to be putting in here so that we can have a 3-component orientation system to measure the seismic wave that comes in. We have a vertical geophone, which will measure the vertical component of the arriving wave. There is a north-south geophone that will measure the north-south component of the incoming wave. And we have an east-west geophone to measure the east-west component of the incoming seismic wave. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como as ondas de choque diminuem no chão, elas atingem algo duro, muito mais duro do que as rochas ao redor. As ondas de choque são refletidas e aceleradas de volta para a superfície, levando as suas preciosas informações para os geofones. As análises dos resultados mostram que embaixo das rochosas estão enterrados restos de antigas ilhas vulcânicas. Durante os últimos 200 milhões de anos, centenas dessas ilhas foram enxertadas no continente norte-americano. Elas formaram parte do lado oeste das rochosas, se estendendo do México ao Alasca. Esta é uma pista de como as primeiras massas de terra foram criadas, mas até muito recentemente, a ciência estava perplexa em dizer apenas quando isso aconteceu. Um dia, prospectando minerais no noroeste da Austrália, o professor Roger Bilk fez uma descoberta surpreendente. Esta rocha é parte da mais antiga superfície da Terra. Ela miraculosamente sobreviveu ao ciclo sem fim da formação e destruição da crosta. As listras verticais suportaram mais de 3,6 bilhões de anos, dando uma data de quando a Terra começou. Próximo dali, nas rochas sedimentárias de Caridini, estão todas as pistas para resolver um outro capítulo da história da Terra. Este foi o primeiro lugar onde a vida e a Terra começaram a interagir, e os traços são claros nesses dias. The impressive thing about the place is how red it is. In fact, red rocks stretch for hundreds of miles in every direction. The reason they're red is because of this red mineral, hematite, iron oxide, or rust. And the way they formed was when dissolved iron in the ocean combined with oxygen and precipitated out as iron oxide, settled down to the sea floor and accumulated on the bottom of the sea. Initially, the atmosphere of the Earth had no oxygen. The same applied to the oceans. These rocks record an intermediate period when there was still no oxygen in the atmosphere, but the upper layers of the ocean contained oxygen.
There's a huge amount of iron oxide here. The sheer volume suggests that the oxygen could only have had one plausible source: biology, living organisms excreting oxygen as a byproduct of photosynthesis. Depois de bilhões de anos, o oxigênio tinha finalmente se combinado com todo o ferro. Pela primeira vez livre, o oxigênio era capaz de fugir para a atmosfera e o ar se tornou respirável. No interior da Austrália está mais uma evidência do oxigênio primitivo produzido pelos organismos. Em um lugar secreto, Bilk descobriu um dos mais antigos e raros fósseis. What I've done is step back more than 3/4 of the way back to the beginning of Earth history. And here are wrinkly layered sediments that occasionally dome upwards. These are stromatolites, sedimentary structures created by filamentous microorganisms trapping sand and mud between their little filaments. Those microorganisms were probably photosynthetic. The layers thicken over the tops of these domes, competing with each other to get nearer the sunlight. Now, these stromatolites are remarkable for their great age, 3,450 million years old. Not only are they remarkable for that, but we can also infer something about the environment in which they lived. Just back here are gypsum daisies, little star-shaped clusters of gypsum crystals, calcium sulfate. These form when seawater evaporates in a shallow pond near the edge of the sea. Produzindo oxigênio, as stromatolites mudaram o planeta para sempre. Estas minúsculas bactérias foram os primeiros organismos a viver em colônias. Elas capturam e incorporam areia fina para criar estruturas rochosas que ainda sobrevivem na Austrália hoje. Living stromatolites only grow when they're almost permanently submerged in water, so you only see them exposed at very low tide. These grew here about 5,000 years ago, when the sea level was about a metre or so higher. The living carpet of bacteria that formed them died off as the sea level gradually dropped, and the sediment that the bacteria trapped was turned into limestone. A vida floresceu e tornou-se uma força para moldar o mundo. Em Utah, as conchas de milhões de criaturas marinhas que viveram e morreram aqui foram expostas onde o rio San Juan cria uma grande fenda na crosta terrestre. O rio tem revelado um mundo perdido onde mares um dia banhavam as costas do mundo, que era apenas uma massa de terra, o gigante supercontinente Pangeia. Há 200 milhões de anos atrás, o platô do Colorado era um deserto no equatorial Pangeia, o supercontinente que se estendia continuamente de polo a polo. Há 50 milhões de anos atrás, toda esta região sofreu uma mudança cataclísmica. A erosão começou continuamente a desgastar camada por camada da rocha. As forças tectônicas que apertaram, comprimiram e levantaram a Terra estavam trancadas em uma batalha sem fim com as forças erosivas, tornando a Terra plana novamente, formando paisagens fantásticas. Rochas vulcânicas que nunca haviam forçado o caminho para a superfície são reveladas. O granito foi formado quando a Terra estava enterrada sob quilômetros de arenito. A erosão varre a rocha sedimentária mais suave, deixando os ossos ígneos duros das colinas emergentes. A água é a força mais forte de todas. Ela corta através de rochas sólidas para criar desfiladeiros profundos. Com uma terrível paciência, ela vai desgastar as pedras e dar forma às rochas. Um dia, em um futuro distante e inimaginável, o desfiladeiro da fenda do Antílope será tão amplo e tão profundo quanto o próprio Grand Canyon.
pilares de arenito de milhares de metros de altura, colinas e mesas que surgem acima das planícies, são memoriais de milhões de anos da batalha geológica, mas elas também irão a desaparecer. Nada pode resistir à erosão. Tão rápida quanto as forças tectônicas criam paisagens, vento, chuva e gravidade irão minar tudo novamente. Esculpindo a superfície, abrindo as mais profundas ravinas, cortando as mais altas montanhas, a natureza encontra o seu próprio equilíbrio. No final, ela vai destruir todas as estruturas que a Terra cria. $200 milhões de anos atrás, o supercontinente Pangeia começou a se dividir em dois. Levou 65 milhões de anos. Os dois continentes que conhecemos hoje foram formados por uma outra convulsão que atingiu os restos do supercontinente no sul. Nas florestas da América do Sul, foram encontradas uma das mais extraordinárias características da superfície do planeta. Toda esta paisagem deve sua existência a este violento capítulo da história da Terra. A esperança de encontrar mais pistas desta catástrofe trouxe o professor Michael Rampino para cá. Iguazu Falls, Argentina. For me, the most spectacular waterfalls in the world. Not only because of the spectacular scenery here, 250-foot-high waterfall, a mile wide, but because of the spectacular geology. What's more, the rocks of the falls contain evidence pertaining to a geological event that took place here 135 million years ago. The geological evidence is here in these rocks. This is basalt, a hard volcanic rock, stained red by iron oxide, oxidation of the iron within the rock. In fact, we're standing here at the base of a basaltic lava flow more than 100 feet thick. Just one of many lava flows in this area, which form a pile of lava more than a mile thick. In fact, in the waterfalls, one can see steps of the waterfalls, which shows the individual lava flows in this pile. Imagine volcanic eruptions so enormous as to produce lava flows erupting from giant cracks and fissures in the Earth's crust, flowing out over an area twice the size of the state of Texas, more than 250,000 square miles. An enormous volcanic event. Massive amounts of sulfur-rich gases spewing into the atmosphere, droplets of sulfuric acid forming a veil that cuts out the sunlight and cools the climate, sulfuric acid rain killing the vegetation, the makings of an environmental disaster of enormous proportions. This is 135 million years ago, at the end of the Jurassic period of geological time, a time when there were mass extinctions of many forms of life. There's evidence here in these rocks for an even more dramatic event in the history of the Earth. And here is just the piece of evidence that I need. Do outro lado do mundo, atravessando o Oceano Atlântico, está o deserto mais antigo do mundo. Ele domina a maior parte do sul do país africano da Namíbia. I've traveled more than 4,000 miles, and the rocks are exactly the same. They're basalts, and the age is 135 million years. Clearly, when these rocks were erupted, as floods of lava traveling hundreds of miles, South America and Africa were together as one supercontinent. O Oceano Atlântico, que agora divide a África e a América do Sul, deve a sua existência a este cataclismo geológico que dividiu o Pangeia. The supercontinent looked like this, made up of the present-day continents of Africa, South America, India,
Antarctica, and Australia. The cracking started here and split the continent into the present-day continents of South America and Africa. Em termos geológicos, isso aconteceu incrivelmente rápido. A rachadura se abriu em direção ao norte com uma velocidade de 5 centímetros por ano. A separação dividiu a Terra e a afastou. Chafarizes de fogo vulcânico soltaram através da rachadura. O processo inteiro levou apenas 5 milhões de anos para ser completado. A evidência da separação está clara. As linhas da costa da América do Sul e África encaixam-se perfeitamente. E sob o oceano, as alterações de pressão do meio Atlântico dividem os dois continentes quase exatamente no meio onde eles ainda continuam se afastando. Mas as convulsões geológicas podem significar desastre. Existem 5 extinções maciças importantes na história da Terra. A mais conhecida são os dinossauros, porque eles simplesmente desapareceram da face da Terra. A Índia pode fornecer a resposta. Há 65 milhões de anos, ela era uma ilha derivando em direção à Ásia. Foi quando as paisagens em camada de Deccan Traps foram criadas. Uma grande fenda vulcânica lançou 1,3 milhões de quilômetros quadrados de lava. Camada após camada de lava encontra-se na Terra localizados em até 2.400 metros de espessura. Alguns cientistas acreditam que a escala desta atividade vulcânica era tão grande que matou os dinossauros. O professor Michael Rampino acha que os traps foram disparados por um visitante extraterrestre. This is the Hoba iron meteorite in Namibia. It's the largest meteorite known on Earth. And like most meteorites, it contains the rare element iridium. And iridium has proven to be the clue, the connection between the impact event and the extinction of the dinosaurs. O irídio foi encontrado próximo das crateras de impacto, mas é extremamente raro em outros lugares da crosta da Terra. Nestas crateras, os níveis de irídio são 10.000 vezes mais altos do que o normal. Concentrações tão altas foram encontradas em registros sedimentários em todo o mundo, em uma data consistente de 65 milhões de anos atrás. Recentemente, uma cratera de mais de 170 quilômetros de largura foi encontrada na península de Yucatán, na costa do México. Ela também foi criada 65 milhões de anos atrás. Ela foi formada por um assassino cósmico com 16 quilômetros de largura, que se aproximou da Terra a mais de 100 mil quilômetros por hora. Ele bateu com a violência que teria o arsenal nuclear do mundo inteiro, explodindo 1000 vezes. Uma bola de fogo feroz foi lançada tragando a Terra por milhares de quilômetros. Enormes incêndios duraram meses, destruindo tudo em seu caminho. The impact may have had other catastrophic effects as well. The force was so great that shock waves went out from the point of impact in Mexico around the world and focused and concentrated at the exact opposite point of the Earth, in the Indian Ocean. O ponto exatamente oposto naqueles dias era a ilha da Índia, e Rampino acredita que as violentas erupções vulcânicas que criaram Deccan Traps foram disparadas pelo meteorito. Os efeitos do impacto da explosão e o fluxo vulcânico despejaram milhões de toneladas de pó e cinzas no ar, mergulhando o mundo na escuridão. Nitrogênio, enxofre e oxigênio, combinados na atmosfera, formaram a chuva ácida quando a Terra esfriou. Neste inverno cósmico, 75% de todas as coisas vivas pereceram. Quando os céus ficaram claros, os dinossauros tinham desaparecido. A Índia continuou em sua corrida em direção à Eurásia. Cerca de 45 milhões de anos atrás, elas se chocaram e começou a luta pela supremacia. Nenhuma delas iria desistir. Flutuantes demais para serem trazidas de volta para o centro liquefeito da Terra, elas se amassaram. Se dobraram, deixando a crosta apenas um caminho a seguir, em direção ao céu. A jovem cadeia de montanhas do Himalaia elevou-se a 8 quilômetros do nível do mar conforme a Índia penetrava a uma distância maior do que 1.600 quilômetros em direção à Ásia. Foi nesta época que a Terra começou a ficar mais fria. Existem evidências de muitas eras glaciais durante a história da Terra, mas a última completa e mais severa aconteceu há 45 milhões de anos atrás,
exatamente quando o Himalaia foi formado. Uma teoria atribui este tremendo resfriamento a este tumulto tectônico. A colisão aumentou o fundo do oceano e a pedra calcária alta na atmosfera, sendo exposta à erosão. As montanhas foram espalhadas com rochas de pedra calcária e escombros. Estes escombros, combinados com a chuva e o dióxido de carbono no ar, em uma reação química que removeu milhões de toneladas de gases da atmosfera. Com menos gases de estufa para manter quente, o planeta inteiro resfriaria, iniciando a era glacial. Os polos foram então cobertos permanentemente de gelo, com mais de 3,2 quilômetros de espessura. Na borda dos vastos lençóis de gelo, imensas geleiras avançaram sem cessar. Nada poderia resistir à maneira como avançavam até 3 metros por dia. Como o gelo cobria mais terra, mais calor do Sol era refletido de volta para o espaço, congelando ainda mais o planeta. Na época mais fria, a Terra foi coberta por 3 vezes o volume de gelo existente hoje no planeta. O gelo deteve a água, prendendo-a na Terra. Com menos água disponível, o nível do mar no mundo caiu cerca de 130 metros. Hoje, a ilha do Caribe, na Grande Bahamas, apresenta as mais claras pistas das grandes alterações dos níveis do mar no passado. A microbiologista Steph Schwab está montando a história. These caves have a story to tell concerning past sea level fluctuation and past interglacial and glacial periods. What makes these caves particularly exciting is that they are one of the last unexplored frontiers, and they turned out to be one of the world's largest and longest known cave systems. Move from the entrance into a very large cathedral room where we can see the ceiling comes up to what we commonly call these cave systems, which is a blue hole. You always find, when you go into these large cathedral rooms, a very large rock pile in the center. And usually the collapse happens when the water is no longer in the cave, supporting the ceiling. I'm now swimming through what is called a mixing zone, and this is where the fresh water mixes with the seawater and causes what we call a shimmer. This mixing zone is responsible for aggressively attacking the wall rock. It's like soft cheese. Normally, limestone could not be removed with your finger. You would need a rock hammer and a chisel. This is how we know that the caves have formed hundreds of thousands of years ago. But we also know by evidence that we have found that the caves have been dry in the past. 20 meters down further into the cave system are these bat droppings that have been fossilized. And we know the only way that this can happen is when the caves are dry, because bats do not swim. And when bats roost in the ceiling, the droppings collect on the rock and they become very hard. Deeper into the cave system, we find another bit of evidence, and that is this red Saharan dust, which gets blown into the stratosphere during frequent storms which occur in the Sahara Desert.
and will actually find its way into these caves. Most likely it's happened during periods when the cave was dry. The final bit of evidence which supports the fact that the caves have been dry are these beautiful stalactite and stalagmite gardens that we find at 28 meters plus. Stalactites and stalagmites form during the ice ages and have formed over a period of hundreds and thousands of years. What happens is the water is frozen in the ice caps on the poles, sea level drops, and the caves become dry. And usually during ice ages, it rains a great deal more in the tropical regions of the world. This rainwater percolates through the bedrock or the sealing rock and dissolves the rock that's there, and it comes out in the drip water and crystallizes, just like an icicle. And basically, these are rock icicles. As eras glaciais afetaram e formaram as paisagens, mas algumas vezes as pistas são tão gigantes que se torna difícil reconhecê-las. No estado de Washington, no Grand Coulee Canyon, estão as Shineland Scamblers. Por anos, muitos cientistas tentaram descobrir o que teria causado uma erosão nesta escala. O cientista Richard Wade é o mais recente pesquisador. This rock, the size of a three-story house, looks like it's part of the bedrock. Part of this basalt that forms this vast landscape. But the structure in the basalt is horizontal, as you can see, whereas the structure in this rock is vertical. In other words, this big rock has been moved. The rock can't have just simply rolled off the cliff. We're too far from it, and there's a valley between us and it. Glaciers have been known to move rocks this size, but we are beyond the glacial limit. But the biggest clue in the landscape is the landscape itself. This gorge is carved in basalt, one of the hardest of rocks. It ends in a sheer cliff, 400 feet high, and it's in the shape of an enormous horseshoe. It's like the gorge below Niagara Falls, but this, Dry Falls, is fully 2 Niagaras high and 3 wide. And yet this gorge and these vanished falls, enormous as they are just but one element in a large landscape. Wade está dando seguimento ao trabalho iniciado pelo geólogo J. Harlan Bretz em 1923. Bretz foi o primeiro a dizer que toda esta paisagem foi o leito de um rio gigantesco formado por 7.769 quilômetros quadrados do platô da Colômbia que desapareceu. Ninguém acreditou nele, porque a escala era muito grande, mas ele estava certo de que a única explicação para esta escala de danos era uma enorme inundação. A área inteira está obstruída e mudou para sempre quando houve a inundação. Até mesmo no topo dos penhascos, a água superou os 30 metros de profundidade. One of the things we see when we get down flying in the cataract, we're about 100 feet below the level of the water, is the enormity of this cataract. The walls extend for miles, many miles, 17 miles in fact. Continuous vertical cliffs and basalt. Os penhascos de basalto estão entre as estruturas mais duras encontradas na natureza, resistentes à água e à erosão. Estas paredes poderiam apenas ter sido cortadas por enormes blocos de água. Uma a uma, estas colunas de lava congelada foram extraídas da face rochosa e carregadas pela torrente furiosa, fazendo com que a parede recuasse e a catarata largasse. Então aceitou-se que foi assim que o Shineland Scamblers foi formado, mas uma parte importante do mistério ainda permanece. De onde este volume de água colossal e destruidor teria vindo? 100 miles to the east, geologist Joseph T. Pardee had described an enormous Ice Age lake, Glacial Lake Missoula. This lake held in some 600 cubic miles of water. 600 cubic miles is all of present-day Lake Erie, plus all Lake Ontario. The lake was held in by an ice dam,
that had crossed the Clark Fork River and dammed it. The lake rose 2,000 feet deep against the side of the ice dam, but there was no evidence to link the lake with the Channel Scabland. In 1939, Pardee discovered a series of giant ripples. These are like sand ripples on the beach, but they are of enormous size, hundreds of feet apart, 10 feet high and more, and they're composed of gravel. Such a feature could only indicate a swift outflow from Glacial Lake Missoula. A gigante barragem de gelo manteve a água até que alcançasse um nível crítico. Quando tinha 5.500 metros de profundidade, a pressão da água era tão grande que forçou o caminho através da base da barragem de gelo. Encontrando uma fraqueza, as águas geladas correram amplamente para separar e enfraquecer a represa catastroficamente. As águas do lago todo foram levadas a uma emissão de líquidos devastadora. This discharge was 10 times the flow of all the world's rivers. That's almost beyond belief. And this great discharge was headed straight towards Bretz's Channel Scabland. Still, parts of this great mystery remained unsettled. For instance, what of this great 17-mile gorge below Dry Falls? According to Bretz's idea, this whole 17 miles would have to be excavated in one flood. One thing Bretz's critics objected to was the enormous scale of erosion so swiftly. More water they wanted, over far more time. A resposta foi encontrada por acaso a 320 quilômetros de distância no Vale Walla. Em 1926, uma inundação anormal criou um desfiladeiro de centenas de metros de profundidade. Ele revelou muitas camadas de sedimentos. Waite explicou que esta área deve ter estado no caminho de uma grande inundação que formou o Channel Scablands. Each one of these beds has a distinctive pattern of sedimentation. Each bed begins with a coarse sand at the bottom, and then it grades up to a medium sand, and then finally a silt. And it happens again and again and again, each layer. This white layer here is an ash that we know is from Mount St. Helens. We've analyzed it chemically, mineralogically, and it clearly came from Mount St. Helens. And we know its date. By radiocarbon dating, we know that this is 15,000 years old, approximately. Therefore, we have a beautiful timeline running through this section of 15,000 years. A cinza só poderia ter caído depois que a inundação passou e os sedimentos assentaram. Ela está ainda coberta por muitas camadas de sedimentos, 39 no total. Esta foi a peça final da evidência que explicou a criação dos Scablands. Aqui era muita água durante muito tempo. A inundação catastrófica deve ter acontecido muitas outras vezes. Uma vez que a inundação deixou suas marcas, a vasta represa glacial poderia avançar e as águas do lago Missoula poderiam começar a aumentar novamente, continuando o ciclo de inundações seguidas por calmarias. Só quando a era do gelo acabou, as inundações cessaram. A mudança da era glacial para as épocas quentes é controlada pela distância que a Terra está do Sol. A cada centena de milhares de anos, a forma da órbita da Terra ao redor do Sol muda. Isso tem levado alguns cientistas a imaginar se o ciclo de catástrofes e extinções em nosso planeta vai recomeçar regidos por forças extraterrestres. Mass extinctions and the catastrophes that caused them seem to follow a periodicity of about 30 million years. It's that cycle that suggests that the cause of a catastrophe lies outside the Earth. On a clear night here in Africa or in other places where you can see the night sky, we can see astronomical evidence for the cause of these geological catastrophes every 30 million years. Our solar system is on a voyage through the disk-shaped Milky Way galaxy. Every 30 million years, we pass through the densest part of the galactic disk. During that time, the comets of our solar system can become disturbed and fall inward toward the inner planets. During this period, the Earth is more likely to be impacted. This cycle may explain the catastrophic history of the Earth. The last major mass extinction was 35 million years ago,
We're in the densest part of the galactic disk now, and the next mass extinction may include us. Cataclismos podem causar a extinção e desastre, mas eles também formaram a Terra e produziram um ambiente no qual a vida humana pode florescer. O ar é respirável, os mares são quentes, o clima é temperado, o gelo firmemente enraizado nos polos. De fato, uma trégua geológica, mas esta trégua pode estar chegando ao fim. Com um homem tão amplamente espalhado pelo planeta, cataclismos da natureza se tornarão catástrofes humanas. As forças que governam a Terra são insensíveis às nossas necessidades. Cada movimento das placas traz o perigo de um próximo desastre. Temos que aprender que o nosso incansável planeta nunca irá parar. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo.